Aí pronto, voltou. Estamos aqui ao vivo, né? São 18 horas e 6 minutos, como sempre, nós nesse mesmo horário, sexta, sábado e domingo, avisando aí vocês aí da internet, das redes sociais, nossos queridos internautas aí, né? Um grande abraço a todos vocês aí, tem muita gente especial aí vendo, quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês aí que estão ouvindo essa mensagem. E nós já vamos entrar aqui diretamente no tema, não temos tempo a perder. Olha só o tema de hoje. O tema de hoje é a sarça e a sarça ardente. Só isso. A sarça ardente. Quem não conhece essa história lá de Êxodo, capítulo 3, aqueles espinheiros, na minha tradução aqui na Bíblia, tá, os espinheiros, né? Os espinheiros pegavam fogo, estava pegando fogo, mas não se queimava. E aquilo chamou a atenção de Moisés, porque quem estava ali era o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava lá naquela sarça. Ele apareceu para Moisés em forma de fogo, em forma de fogo. Hebreus capítulo 12 fala que nosso Deus é um fogo destruidor. Então, Deus é maravilhoso. O fogo que ele fala é o fogo do Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo, ele é assim, ele queima, tanto ele queima para destruir, como ele queima para purificar. Tá? Então, quando a Bíblia fala que Deus é fogo destruidor, ela está falando do fogo do Espírito Santo, que eu repito, tanto ele queima para destruir, como ele queima para purificar. Então você tem que ser queimado hoje pelo fogo do Espírito Santo, para você ser purificado hoje, para naquele dia do juízo, no dia do juízo, que aquele fogo não venha destruir você. Então hoje você tem que ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, ok? Tá claro aí? Então vamos entrar no tema aqui. Olha só, eu quero ler um tema aqui, porque tratando desse tema de Moisés, nós precisamos ler o primeiro texto da Bíblia. Para falar de Moisés, do chamado de Moisés, você precisa ler Romanos, capítulo 11, versículo 29. Se você não ler o que está escrito aqui em Romanos 11, 29, o seu sermão, a sua pregação, não vai ter um respaldo melhor, não vai ter tanto sentido. Preste atenção, se você que conhece a história de Moisés, preste atenção aqui, Romanos 11, 29. Eu vou ler para vocês aqui o primeiro texto aqui dessa tarde aqui, e fala, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe. Tá claro para você aí? Aí aqui ele fala assim, escolhe e abençoa. Então Moisés estava esperando Deus mudar de ideia, porque ele tinha escolhido Moisés para tirar o povo lá do Egito, da escravidão, o povo dele, e ele ficou esperando Deus mudar de ideia, teimando com Deus, lutando contra Deus. Moisés, ele arrumou 4 desculpas esfarrapadas, nenhuma das 4 não aprovou, Deus não aceitou nenhuma das 4. Por que Deus não aceitou? O que está escrito aqui? Que ele não muda de ideia quando ele escolhe a pessoa. Se ele escolher de você, ai de você, se você escolher você e você não for. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não posso falar, não tenho certeza. Mas o apóstolo Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, ai de Moisés, se Moisés não fosse. Porque o que está escrito na palavra é isso aí, que ele não muda de ideia quando ele escolhe uma pessoa. Está claro aí? Então vamos para Êxodo. Agora nós vamos lá para Êxodo. Vamos dar início agora, já está pronto, nós podemos, estamos preparados, né, para falar da história de Moisés. Então você já sabe que Moisés tinha que ir de qualquer forma. Moisés tinha que ir. Não adiantava ele rejeitar, ele tinha que ir. Vamos ler aqui, deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 3, 6 e 7, depois nós vamos ler também o 11, de 11 a 15, vamos ler primeiro 6 e 7, repito, Êxodo capítulo 3, versículos 6 e 7, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu, parece que está errado aqui, é Êxodo 3, 7 e 8, Êxodo 3 é 7 e 8, Êxodo 3, 7 e 8, repetindo. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, e tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, e sei o que estão sofrendo. Você percebeu? Deus ouviu
Deus ouviu o clamor a respeito do povo que estava sofrendo da escravidão lá no Egito, porque estava com 400 anos já que o povo dele estava sendo cativo, sendo escravo lá no Egito. 400 anos, hein? Presta atenção aí, é um pouquinho de ano, hein? Presta atenção aí. Então olha só, olha o verso 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Você viu o que está escrito aqui? Por isso eu desci. Deus é aquele que desce. Então essa palavra descer aqui significa uma aproximação. Significa que é uma aproximação de Deus. Você vê lá em Apocalipse capítulo 18, verso 1 e 2, lá fala que um anjo desceu do céu para pregar o evangelho. Você já recorda essa passagem lá? Pois significa que é uma aproximação. A palavra descer é um Deus que ele desce, ele se aproxima das pessoas. Olha só o verso agora, o 11, de 11 a 15. Verso de 11 a 15 agora, do mesmo capítulo de Êxodo 3, fala assim, Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Aqui muitos estudiosos, muitos teólogos da Bíblia, eles falam que Moisés está fazendo uma pergunta. Veja bem, é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Na minha opinião aqui, tem um ponto de interrogação realmente aqui. Na minha opinião aqui, eu teria colocado um ponto de exclamação. E não um ponto de interrogação. Porque para mim aqui, Moisés está exclamando. Moisés está falando a verdade. Ele fala: quem sou eu? Quem sou eu para ir tirar o povo lá do Egito? Você imagina se um pastor daqui da igreja chegar para mim e falar: Zé Rodrigo, você vai lá hoje falar com o Lula, vai lá, fala com o presidente da República lá, que nós estamos precisando de alguma coisa aqui na igreja. Você vai lá pedir para ele, fala para ele, vê se ele consegue arrumar isso para a gente. O que você acha que eu vou responder para o pastor? O que você acha que eu vou responder? Eu vou falar para o pastor: mas eu vou lá falar com o Lula? O Lula não vai nem me receber, pastor. Quem sou eu? Você viu aqui o que Moisés está falando? Quem sou eu? Porque o rei do Egito, o faraó, era um dos homens mais poderosos do mundo naquela época. Seria um presidente da República hoje, um Trump, um Donald Trump lá, sei lá, não sei nem falar o nome dele direito. Você entendeu? Se bem que não tem muita moral lá não, né? Lá nos Estados Unidos não. Mas era o homem mais poderoso da época, lá o faraó do Egito. Aí Moisés, um camarada simples, um cara simples, ele falou: quem sou eu? Quem sou eu para ir lá, Senhor, para tirar? Ué, está certo ou está errado, Moisés? Para você ter uma ideia, nem receber a gente eles não recebem. Só para você ter uma ideia, se você for lá falar, não precisa ser o Lula não, se você falar com o ministro daquele lá, um deputado, um senador, você tem que constituir um advogado. Uma colega minha, eu falo isso para você, uma colega minha lá da minha cidade, tinha que vir aqui falar com um deputado lá da cidade dela, e do estado dela, e ela teve que constituir uma advogada, a doutora Maura, uma amiga minha, ela teve que constituir, contratar essa advogada, para marcar uma audiência com ele, com o deputado, para ela poder vir falar com ele. Ela queria, vou falar até um motivo, ela queria abrir uma rádio lá na cidade, na minha cidade, e ela não vinha sozinha, porque se ela for sozinha, ele não recebe ela. Você percebe? Então é nesse sentido aqui que Moisés está falando. Quem sou eu para ir lá falar com o Lula, falar com um deputado, falar com o ministro das Minas e Energia, falar com o ministro da Educação, né, o ministro, e por aí vai, o ministro da Fazenda. Quem sou eu para ir lá falar com ele? Você percebe? Então a gente não tem que ficar inventando desculpas sobre Moisés não, porque essa é a verdade. Na realidade funciona dessa forma. Na prática, o que a Bíblia fala? Coloque-a em prática. O Tiago fala: não adianta você estudar a Bíblia e não colocar ela em prática. Tiago capítulo 1, né? Se você não colocar em prática, você não vai entender nada. Então por que você entende a história de Moisés aqui? É baseado nesse sentido, na prática do dia a dia de hoje. Se você for, repito, se você for falar com a autoridade daquela lá no plano, lá em Brasília, você não fala com ele, nem te receber, não te recebe. Por isso que Moisés falou isso aqui. Prosseguindo aqui, nós lemos aqui o verso 11, né? Prosseguindo aqui, ele fala assim, o 12:
Deus respondeu: eu estarei com você. Aí sim, você viu? Ele já não estava sozinho mais, porque se você for sozinho lá, eles nem receber você, eles não recebem. Você percebe? Agora, Deus já estava junto. O advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, já estava junto com Moisés. Aí já muda de história. Moisés pensava que ele estava sozinho. Sozinho ele não ia conseguir chegar nem perto do faraó. Nem perto do faraó ele não ia conseguir chegar, porque os guardas, segurança do faraó, iam prender ele. Falei: o que esse cara quer aqui, esse camarada? Isso deve ser um cara perigoso. Vamos prender ele, senão ele vai matar o rei, vai matar o faraó. Você percebe? É nesse sentido. Vamos prosseguir. Aí fala assim: quando você tirar, Deus falando, quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Olha o verso 13. Porém Moisés disse: quando for falar com os israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Porque lá no Egito, aqueles deuses lá, tudo tinha nome. Você não vê hoje aí, não tem um monte de santo aí, que eles falam que é Deus, tem Nossa Senhora de Fátima, tem Nossa Senhora Aparecida, tem São José, Santo Antônio, você já viu, São Pedro, cada um tem um nome, você já viu? Ela era o mesmo Deus lá do Egito na época, porque não existe outro Deus a não ser Jesus Cristo. Só existe Jesus Cristo e ele está lá no céu. Ele não tem Deus aqui na terra. Aqui na terra não tem Deus de metal, nem Deus de barro, nem Deus que são as imagens, e cada uma tem um nome. Lá no Egito também era do mesmo jeito, cada um tinha um nome. Aí o Moisés falou assim: como é que eu vou falar com ele se eu não sei nem o nome do meu Deus? Presta atenção, vamos prosseguir. Ele fala, qual é o nome dele? Aí fala: aí o que é que eu digo? Porque não tinha no nome de ninguém. Aí o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. Olha só o nome que Deus mandou Moisés falar para o Egito, lá para o rei do Egito, para o faraó. Fala para ele que quem enviou você foi eu sou. Foi o eu sou. Olha lá para você ver, isso é nome de gente. Só que você vai ver depois quem é esse eu sou aqui. Você vai ficar impressionado a hora que a Bíblia esclarecer aqui quem é esse eu sou aqui. Você vai ficar impressionado. Esse aqui é o 14. O Senhor fala: você dirá o seguinte: o eu sou me enviou a você. Aí, esse é o verso 14. Olha o verso 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. Assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Aqui tem que dar uma paradinha aqui para dar uma pincelada aqui para esclarecer para vocês. É assim, porque o nome de Deus, Deus não tem nome. Deus não tem nome, é um tetragrama, e ele não tem pronúncia. O nome de Deus não tem pronúncia. Você pode falar Iavé, Iacué, Javé, Jeová. Você já viu falar Jeová? Tudo isso aí está correto, mas o nome de Deus mesmo não tem pronúncia. Repito, é um tetragrama, tá? Então não tem nome. O ser humano juntou algumas vogais aí, né? Ele juntou aí e formou esse nome aí, Deus. Mas Deus mesmo, o nome dele, ele não tem nome. Entendeu? Não é igual ao ser humano. Não, chega lá e fala que foi a Maria, não foi o Pedro, não foi o João, foi o Antônio, o Sebastião, sei lá. Deus não tem nome desse jeito, não tem pronúncia o nome dele. Você vai ficar impressionado que eu ler Êxodo 34, 14 aqui. Você vai ficar impressionado, o próprio Deus, porque Moisés queria saber o nome dele, e Deus falou assim: amanhã eu vou falar o seu nome, eu vou falar meu nome, perdão, mas eu vou falar meu nome para você. Aí Moisés não dormiu de noite, ficou a noite inteira perturbado. Amanhã eu fico sabendo o nome dele, amanhã ele me fala o nome. Ele passou na frente de Moisés e falou assim: eu sou o Senhor, o Deus eterno. O nome dele ficou do mesmo jeito. Moisés, eu pensei que ele ia falar que era o Antônio, era o Pedro, o João, a Maria. Ele falou: eu sou o Senhor. Então Iavé, é o que eu vou ler para você na narrativa aqui, traduzido para o seu original, significa o Senhor. Então o nome de Deus é o Senhor. E quando ele falou: eu sou o Senhor, o Deus eterno.
Eu vou ler para vocês, vamos chegar na narrativa lá, eu vou ler lá. Você percebeu? Então lemos aqui Êxodo, né? Lemos aqui Êxodo 29, 3, né? 7 e 8, e de 11 a 15. Nós vamos entrar na narrativa, porque dentro da narrativa tem vários textos bíblicos aqui para ler. Tem vários textos bíblicos para ler. Então eu vou parando, nós vamos na narrativa, nós vamos lendo a narrativa, comentando, parando e lendo o texto bíblico que tem aqui, que eu quero ler para vocês lá no final, vai impactar seu coração. Prepara aí, prepara o seu coração, prepara a sua mente para isso aí. Lá no final você vai ficar impressionado. Eu quero até dar uma aceleradinha aqui, para chegar lá no final, porque no final vai intensificar e a coisa vai fechar lá no final. Você prepara aí, toma uma água aí e fica preparado aí. Ele fala, o caminho de Deus é sempre o melhor, sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Óbvio, não é claro, não é fácil você aceitar, porque você não sabe, você não tem certeza, você não entende como é que funciona as coisas de Deus, e você fica naquela dúvida, né? Então não é fácil. Prosseguindo aqui, ele fala, esse foi o caso de Moisés, o seu chamado que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente. Então esse foi o caso de Moisés, não foi fácil para Moisés, né? Você viu que houve uma série de problemas, né? Até que ele aceitou, né? Mas depois foi o servo mais poderoso até hoje, né? Foi o servo Moisés. Inclusive foi o único ser humano que viu a forma de Deus, viu Deus pelas costas, né? Recebeu das mãos de Deus as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Então ninguém nunca teve um contato tão grande com Deus depois. No início foi difícil para Moisés, mas depois Moisés desenvolveu uma certa amizade, né, com Deus, e ele se tornou o servo, repito, o servo mais importante da época. Servo de Deus. Você já viu uma pessoa, às vezes você conhece uma pessoa assim, a princípio você pensa, mas rapaz, esse cara é chato, né? Eu não vou com a cara desse cara. Você já viu, já aconteceu isso com você? Depois, quando você fica conhecendo o camarada, você desenvolve um certo relacionamento com ele, ele passa a ser um dos seus melhores amigos. Foi isso que aconteceu com Moisés. O que eu estou cansado de falar para vocês? As coisas de Deus tem que trazer para a prática. Você tem que trazer para a prática do dia a dia. Você vai ver como fica fácil você entender. Você percebeu? No começo foi difícil, né? Moisés com Deus. Depois desenvolveu uma certa amizade que ninguém até hoje não houve, ninguém. Tem esse capítulo 3, o capítulo todo, que é impressionante, é um diálogo. Deus com Moisés. Eu lanço esse desafio aí para você ler o capítulo 33 de Êxodo, o capítulo todo. Você vai ficar impressionado, o maior diálogo do ser humano com Moisés. Nem Abraão não teve um contato, um diálogo tão impressionante, igual Moisés teve com Deus em Êxodo capítulo 33. Eu desafio você a ler esse capítulo, o capítulo todo. Falei, embora não tivesse conhecimento sobre as leis de combustão, Moisés sabia que estava presenciando um milagre, e isso chamou a sua atenção. Ele ficou impressionado, porque ele via uma moita de ramo. Eles falam sarça, fica meio complicado. Era assim, uma moita de ramo, um espinheiro. Na minha tradução está escrito que era uma moita de espinho. Era uma moita de espinho, e ela estava queimando, mas ela estava pegando fogo, mas ela não se queimava. O fogo não se consumia, não. Moisés chamou a atenção, falando, eu vou chegar mais perto para ver. Inclusive ele fala assim, que coisa esquisita. Ele usa até essa palavra, que coisa esquisita, eu vou chegar mais perto para ver. Eu estou lendo a Bíblia decorada para vocês, está escrito desse jeito. E você percebe, Moisés chamou a atenção de Moisés. Aqui embaixo fala, sem dúvida, o Senhor estava chamando para a tarefa especial, e no início Moisés não recebeu muito bem essa realidade. No início, você viu? No início ele não recebeu muito bem. Você que houve problema, né, com Moisés. Ele falava, eu não dou conta disso, eu não sei falar, e ele arrumava um monte de desculpa, né? Mas o que está escrito em Romanos, que eu li lá no início? Romanos 8, 29. Deus não muda de ideia, não. Quando ele chama um, você vai ter que ir. Ou vai ou racha.
Com Deus é desse jeito, ou vai ou acha, entendeu? Ele não desiste, não. Você percebe? Então, aqui, ó, isso não é fácil e não foi para Moisés, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Você lembra de Jonas? Jonas, eu preguei sobre isso aqui há pouco tempo. Inclusive, eu quero até agradecer a todos os internautas aí, porque é um vídeo que está disparado na audiência. Eu nunca vi um vídeo disparado na audiência daquele jeito, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. O vídeo está, o sermão que eu preguei sobre Jonas aqui, né, está disparado aí nas redes sociais. Porque Jonas é assim, Deus chamou ele para ele pregar em Nínive sobre arrependimento, o povo de Nínive se arrepender. E você sabe, pregar sobre arrependimento não é fácil, né? Não é fácil pregar sobre arrependimento. A pessoa fala, não, eu não fiz nada, até Satanás fala que ele não necessita de arrependimento. Então é difícil. Aí Jonas não quis ir. Jonas ele foi o contrário. Nínive estava para a esquerda, ele foi para a direita. Jonas o contrário, indo para a Espanha. Quem não conhece essa história de Jonas, né? Inclusive ele é conhecido como profeta fujão, né? Porque ele fugiu, ele estava fugindo de Deus. Não é incrível? Mas ele teve que ir. Você viu que Jonas teve que ir. Por isso que eu volto a repetir, né? Romanos 11, 29. Não esqueça dessa passagem. Quando Deus chama, ele não desiste, ele não muda de ideia. Não é incrível? Preste atenção na palavra, meu amigo. Aqui a gente prega a palavra, é a Bíblia Sagrada. Então, olha só, Deus apresentou a Moisés como o eu sou, ou eu serei o que serei. Você viu como ele se apresentou para Moisés? Ele se apresentou para Moisés de três formas. Porque ele apresentou como eu sou, ele apresentou como eu serei, serei ou serei, né? E apresentou também como Deus de Isaac, Deus de Abraão e Deus de Jacó. Na sequência fica Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Você percebe? Ele se apresentou também para Moisés dessa forma também. Mas o nome dele, prazer, Moisés, eu sou o Deus, eu sou o Pedro, né? Eu sou o Deus Pedro. Eu sou o Deus, a deusa Maria, né? Deus não se apresentou para Moisés desse jeito, não. Ele não tem nome. Deus não tem nome, não. Sempre não é incrível ser. Você sabia disso? Poucas pessoas sabiam disso, né? Que Deus não tem nome, não tem pronúncia. O nome dele não tem pronúncia. É YHWH. Mas é só isso aí. É só essas consoantes. Depois ele fala para você, o ser humano montou algumas vogais, buscou algumas vogais e escreveu o nome de Deus. Mas ninguém sabe o nome de Deus, não. Não tem nome, não. Não é incrível esse Deus nosso? E cada dia surge coisas novas, né, de Deus que você não sabia, não é verdade? Então aqui ele fala assim, então aqui ele fala, o Senhor usou esse mesmo verbo ao dizer a Moisés, eu estarei com você. Você viu? Eu estarei com você. O que eu li lá em Êxodo 3, você viu lá? Aqui ele fala, estarei com você. Êxodo 3, versículo 12. Essas palavras significam que Deus é eterno. É o que ele falou para Moisés, lá em Êxodo 34, 14. Ele fala, eu sou o Senhor, o Deus eterno. Ele falou para Moisés que o nome dele é esse. Ele é o Senhor, o Deus eterno. Olha, prosseguindo, o nome próprio de Deus, Iavé. Olha só, Iavé, eu escrevi aqui, Iavé, geralmente traduzido na Bíblia como o Senhor. Você viu? Traduzido como o Senhor. Então, Êxodo 34, de 5 e 6. Vamos ler esse Êxodo 34 aqui. Vamos ler, aqui nós temos que ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. Êxodo 34, 5 e 6. Ele fala assim, o Senhor desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Ele desceu numa nuvem lá no Monte Sinai. Você lembra que ele andava, ele desceu numa nuvem e falou qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Você percebeu o nome de Deus? É o Senhor. Aí olha o versículo. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta. Ele passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não pode ser medido.
Você viu? Moisés ficou esperando. Que falou amanhã, lá em Êxodo 33, você vai, está escrito que ele falou, Moisés suplicou, falou assim, ó, desde que eu veja sua glória, Deus falou assim, você não pode, eu não vou deixar que você veja o meu rosto, porque ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo, mas aqui perto de mim há um lugar onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você na rachadura da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois que eu passar, tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Isso está em Êxodo 33, né, versículo, são 26 versículos. Eu li só o final. Eu li aqui o 24, 25, 26. Eu li a Bíblia decorada para vocês. Você viu? Deus. E eles falam que Deus é brasileiro. É por causa disso, parece que ele sempre arruma um jeitinho. Você viu? Moisés falou assim: deixa que eu ver seu rosto. É a glória de Deus, é o rosto. Eu já preguei sobre isso aqui, né? É o rosto de Deus, é a presença de Deus, né? Aí ele falou assim: não, eu não vou deixar você ver o meu rosto, não, Moisés, mas eu vou arrumar um jeitinho aqui e você vai me ver pelas costas. Você não pode ver o meu rosto, porque senão você vai morrer. E eu não quero que você morra. Então eu vou deixar você ver eu pelas costas. Lá em Números capítulo 12, quando Miriam e Arão, não sei se você conhece essa passagem, eu não esqueci o versículo agora. Miriam e Arão estavam criticando o Moisés. Ele apareceu para Miriam e Arão e falou: por que vocês estão falando mal do meu servo Moisés? Ele até já viu a minha forma. O único ser humano que viu a forma de Deus pelas costas foi Moisés. Eu repito para vocês, nem Abraão nunca viu. Veja bem, o tema de hoje não é sobre Moisés. Eu não prego sobre personagem bíblico. Eu estou pregando sobre a sarça, né? Então tem que ficar bem claro aí, que eu sempre falo, ó, eu não prego sobre personagem bíblico nenhum. Eu prego sobre temas. Cada dia é um tema diferente. Só que esse tema de hoje, para falar sobre da sarça ardente, né, daquele espinheiro que pegava fogo, a gente tem que falar de Moisés. Porque foi Moisés que viu, né? Foi chamado lá no deserto e viu aquela sarça pegando fogo. Então isso aí tem que ficar claro para as pessoas aí, porque senão alguém vai da igreja, né, até pode me cobrar, falar: você disse que não prega sobre personagem bíblico nenhum, mas você estava pregando sobre Moisés. Não é sobre Moisés. O tema é o que eu falei lá no início, né? É a sarça ardente. Então o personagem central daí é Jesus Cristo e Moisés, o encontro dos dois lá no deserto, tá? Ficou claro aí? Está claro para você aí? Então vamos prosseguir aqui. Nós já lemos ali Êxodo, né? Vamos prosseguir, porque a narrativa é longa, eu quero chegar lá no final. Nós estamos com 33 minutos de pregação. E fala, era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendesse, né, o significado mais profundo. Moisés também conhecia o nome Yahvé, mas como outras pessoas não sabia o que ele significa. Por isso perguntou: qual é o nome dele? Êxodo 3, verso 13. Você percebeu? Moisés também não sabia, por isso que ele falou: qual é o nome dele? Moisés não sabia que Deus não tinha nome. E ele foi perguntar: qual é o nome dele? Porque eu falo que os deuses do Egito, todos eles tinham nome. Cada um tinha um nome. Assim como tem até hoje. Até hoje, não é só naquela época. Eu falo, eu acabei de falar aqui no Brasil tem um monte de Deus aí, santo, né? As imagens de barro, de pedra, de ferro, sei lá, de todo tipo aí. E cada um tem um nome. Só que o Deus não tem nome. Ele não tem como falar o nome dele. Você entendeu? Então o Deus é o Deus do céu, Criador do céu e da terra. É o Deus que eu sirvo. Eu sirvo esse Deus. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então nós temos que servir a esse Deus, e não esses deuses que andam espalhados aí pelo mundo afora, né? De imagem, de barro, de ferro, repito aí. Então aqui, ó, o nome Yahvé, esse que nós já lemos. Não lembro não, aqui, ó. O nome Yahvé, portanto, o fato de que ele é um Deus pessoal de seu povo, o Deus da aliança, um Deus próximo e íntimo que se envolve nas questões humanas. Você conhece um outro Deus por aí que envolve nas questões humanas? As pessoas podem até ter mesmo, né? Vários outros deuses, mas eles não envolvem nas questões humanas. Eles não resolvem nada.
Você fala, pede, fica do mesmo jeito. Você já percebeu? Eu falo porque eu vim de lá e eu era desse jeito. Eu pedia, não acontecia nada. Eu falava, mas que negócio é esse? Eu ficava irado, eu ficava com raiva, você entendeu? Porque agora esse Deus que eu estou servindo hoje, ele é um Deus que está escrito aqui, ó, que ele intercede, ele envolve nas questões humanas. Esse Deus é impressionante, rapaz. É esse Deus, nós não temos que pegar mais nada. É só Deus aí. Uma vez meu cunhado estava falando, eu estou pedindo para todos os santos para me ajudar, para me sarar. Ele acabou morrendo, coitado, não sarou nada, você entendeu? Mas eu falei para ele, rapaz, fala com o dono dos porcos logo, rapaz. Falei para ele. Eu estava saindo para vir embora, fiquei até meio nervoso lá na hora, quando ele começou a falar um monte de santo lá. E eu falei, por que você não pede logo para o dono dos porcos, rapaz? Pede logo para Deus direto. Aí você ajoelha, confessa, fala para Jesus Cristo. Eu falei, você não confia na Trindade? Ele falou, eu confio. Eu falei, então, qual dos três você quer pedir? Você quer pedir para Jesus Cristo? Você quer pedir para o Espírito Santo? Ou você quer pedir para o Jeová, para o Deus Pai Todo-Poderoso? Qual dos três? Eu falei, escolhe um dos três, rapaz. Eu falei para ele, escolhe um dos três e pede. Você lembra do profeta Ezequias? Que ele estava quase morrendo e ele pediu para Deus, orou a Deus, deu mais 15 anos de vida para ele. Não é incrível? Então é pedir para Deus. Ele tem que pedir para Deus, nem para anjo você não deve pedir diretamente para Deus. Faça um pacto com Deus, tá? Então, prosseguindo aqui, ele fala, conhecer ou invocar o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar seu nome significa ensinar a verdade sobre Deus e a salvação que Ele oferece aos que vão a Ele com fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está registrado em Joel capítulo 2, versículo 32. Você viu aí o Deus que eu estou falando aqui? É esse aqui, ó. Quem invocar o nome dele será salvo. Você não invoca o nome de outro Deus não, que você vai arrumar problema. Você invoca o nome de Deus, de Jesus Cristo, principalmente Jesus Cristo. Você tem que invocar o nome dele. Esse Deus aqui é o Deus Filho. É o Deus Filho. Alguém pode perguntar, irmão, mas que são três, né? Qual dos três aí que você está falando? Esse Deus aqui é Jesus Cristo. Quem invocar o nome dele, ele vai ser salvo. O nome de Jesus Cristo. Então aqui ele fala aqui, ó, Moisés passou 40 anos trabalhando, tranquilos. Passou 40 anos tranquilo, sendo pastor, a mesma atividade do rei Davi, segundo Samuel capítulo 7, verso 8. Esses anos de caminhada com o Senhor a transformaram e a prepararam para a liderança. Você viu, Moisés estava sendo preparado lá no deserto, e cuidando das ovelhas do sogro dele, de Jetro, pastor de ovelha, né, de Jetro, que era o sogro dele, e não sabia que ele estava sendo preparado pelo Senhor lá no deserto. 40 anos de preparação. Que preparo, hein? O camarada deve ter ficado afiado, igual uma espada afiada dos dois lados, porque 40 anos de preparo. Você imaginou isso? Olha aqui, ó, os dois livros mais antigos da Bíblia, Jó e Gênesis. Ao escrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda e o dilúvio. Olha o que Deus revelou para Moisés lá no deserto, quando Moisés estava lá. Não é incrível? Você saber disso? Aí ele fala assim, ó, o pecado que causou o profundo dano ao planeta, a história da salvação não faz sentido sem o fundamento, especialmente em Gênesis. Você viu a história da salvação? Eu falo isso aqui direto. Tem que começar lá no início da Bíblia, lá em Gênesis. Moisés começou lá no início, né? Inclusive ele escreveu o livro de Gênesis, né? Fala, o Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você percebeu? Dessa forma ele apresentou também para Moisés, mas não como nome próprio, né? Ele nunca se apresentou para Moisés falando seu nome próprio, porque ele não tem nome próprio. Está registrado em Êxodo 3, verso 6. Ele havia prometido a esses patriarcas que seus descendentes
herdaria a terra de Canaã, uma promessa que Moisés conhecia bem. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 2. Quem falou com ele no meio da sarça foi o próprio Senhor Jesus. Você viu? Nós já lemos aqui Êxodo 3, verso 4 e 14. O eu sou. Eu vou explicar para vocês já esse eu sou. Eu vou explicar para vocês aqui quem é esse eu sou. Eu prometi de explicar lá no final, né? Já estamos com 41 minutos já de pregação. Aqui ele fala: não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. Dependendo do contexto, anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Em vários casos do Antigo Testamento, anjo do Senhor é uma pessoa divina. Olha a quantidade de passagens bíblicas. Quem dera que eu tivesse tempo para ler para vocês. Olha a quantidade de passagens bíblicas que fala que o anjo do Senhor pode ser uma pessoa divina. Olha aqui, ó. Gênesis 22, verso 11, verso 15, Gênesis 15, verso 18, Gênesis 31, verso 3, Gênesis 22, verso 11, 22, verso 13, Juízes 2, versículo 1 e 2, Juízes 3, verso 11 a 22, e Zacarias 3, verso 1 e 2. Então aqui a gente apresenta a Bíblia. A gente apresenta a Bíblia para as pessoas, né? E você vai estudar aí, e aí você se vira com ela aí. A gente apresenta as passagens bíblicas todas aqui, e para você estudar isso aí, entender de que nós falamos aqui. Não é incrível isso aí? Ele fala: anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor Jesus, o mensageiro de Deus, que os transmite a palavra do Pai. Então você viu? Então Jesus, ele transmite, né? Ele transmite a palavra do Pai. É o anjo do Senhor. Em várias passagens bíblicas, ele é comparado como o anjo do Senhor. Não é incrível? Ele fala: o sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido e um profundo clamor por ajuda. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou a preocupação por eles. Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25. O Senhor nos chamou do povo. O Senhor nos chamou do povo de meu povo. Ele chamou o povo de meu povo. Está registrado em Êxodo 3, versículo 7. Ou seja, antes mesmo do Sinai e da confirmação da aliança, eles eram seu povo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodo capítulo 30, versículo 10. Moisés respondeu: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele repete aqui, você viu Moisés: quem sou eu? Eu não dou conta. Moisés, o que ele falou? Eu não dou conta não, fala de ir lá tirar esse povo de lá não. É isso que Moisés estava falando. Você entendeu? Aqui ó, compreendendo tudo o que iria acontecer. Moisés aqui, ó, falando de Moisés, compreendendo tudo o que ia acontecer e qual seria seu papel em tudo isso, Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido. Ele falou: mas por que tem que ser eu, Senhor? Logo eu não sei nem falar direito, não sei conversar com pessoas da alta sociedade, eu não sei falar não, eu não sei conversar com esse povo não. É isso que ele estava falando. Moisés estava falando isso aqui, ó. Ele fala: Moisés tentou novamente se justificar para evitar a missão que Deus havia lhe designado. Ele não queria ir ao Egito confrontar o Faraó. Isso aqui é mais claro que isso aqui. Aqui esses dois textos aqui esclareceu completamente a missão, qual era ali o contexto, qual era o assunto, qual era o problema de Moisés ali. Ele não queria confrontar o rei, porque ele ficava com medo. Se eu for lá confrontar esse rei vai mandar me matar, eles vão me matar lá.
Até porque ele já tinha problema, ele tinha matado um egípcio, você lembra? Você conhece essa história? E enterrou o corpo dele na areia, o Moisés. Ele já tinha problema lá no Egito. E eu falei, agora eu vou chegar lá, botando banco, querendo tirar esse povo de lá, o rei vai mandar me matar. O rei vai mandar me matar. O rei era mau, o faraó era mau. Então por isso que Moisés falou, ele não queria confrontar o rei. Ele estava com medo, ele estava com medo de ser morto lá, e claro, né? Você entendeu? Não tinha um advogado, não tinha nada para ir com ele pensava que Deus não ia com ele, e ele pensava que ele tinha que levar, por isso que aí o Arão, o irmão dele, foi junto. Nós vamos ler aqui, ó. Aí Deus mandou Arão falar, afinal já havia, olha aqui, ó, afinal já havia falhado, quando tentou por conta própria ajudar os hebreus. Além disso, o seu povo não acreditou nele, como aceitou como líder. Está registrado em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés não estava buscando uma resposta, essa foi uma forma de recusar a tarefa que Deus lhe pediu e que a assumisse. Você percebe? Então Moisés, ele estava com medo, o problema dele não era com Deus, o problema dele era lá com o faraó. Ele estava com medo de ir lá dos egípcios, ele estava com medo de ir para lá sozinho, e ele ia morrer lá, eles iam matar ele lá. Olha aqui, ó. Ambos os milagres deviam convencer os anciãos de que Deus estava trabalhando por ele. Se não crescem, haveria um terceiro milagre, o de transformar a água em sangue. Êxodo capítulo 4, versículo 8 e 9. Moisés ainda expressou uma quarta desculpa. Você viu? Uma quarta desculpa. Ele não tinha facilidade para falar. Você viu? Aí ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Já, Senhor. Não, Senhor, manda outra pessoa. Esse capítulo. Aí ele está desistindo mesmo. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Manda outra pessoa. Moisés falou para o Senhor. Ele fala, a resposta Deus me deu, disse, já estou enviando o seu irmão Arão para ir ao encontro dele e ajudá-lo. Você viu, mas não desiste. Volta a repetir a passagem lá de Romanos 11, versículo 29. Deus não desiste. Ele falou, você não tem facilidade para falar? Não tem problema não. Eu vou chamar seu irmão Arão, eu sei que ele tem facilidade para falar, e ele vai com você e vai te ajudar, mas você vai sim. Você percebeu? O chamado continuava, não tinha escapatória não. Tinha que ir, entendeu? Tinha que ir não, ele foi, né? Ele teve que ir. Aqui, ó, aqui tem aqui, ó. Muitas pessoas ficam chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou sua jornada de volta ao Egito, o Senhor procurou matá-lo. E essa história está registrada aqui em Êxodo 4, versículo 24 e versículo 26. Eu vou terminar, vou ver se eu consigo terminar aqui e vou voltar aqui para me ler outros textos, Êxodo 31. Para vocês verem e explicar o que é. Então aqui fala, pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado, como exigia a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 19, versículo 10 e 11. Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar os outros à obediência. Ele tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou o seu filho para salvar a vida de seu marido. Podemos aprender uma lição importante com esse episódio. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos e ser correto. Eu vou explicar rapidamente para vocês aqui aquele eu sou. Você viu lá em Êxodo 34, lá em Êxodo 3, versículo 14, Jesus fala, diga a Faraó, Moisés, que o eu sou enviou a você. Você sabe quem é aquele eu sou lá?
Você sabe quem é aquele eu sou? Aparentemente, para esse é nome de gente, eu sou. Aquele eu sou lá, quando você vai para o livro de João, qual é o principal objetivo do livro de João? É apresentar Jesus como ele é, não é verdade? O livro de João. E quando você vai para o livro de João, do capítulo 6, presta atenção, até o capítulo 15, aparece 7 vezes essa frase aí, eu sou, esse nome aí, eu sou. Então por isso que a narrativa aqui falou que quem estava lá na sarça, pegando fogo, lá no deserto, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque lá em João 6, por exemplo, ele fala, eu sou a porta. Lá em João capítulo 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 14, verso 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você percebeu o eu sou aí? Eu sou o pão da vida, eu sou a água. Você percebe, Deus, Jesus, repito, ele aparece 7 vezes, do capítulo 6 até o capítulo 15 de João. Esse eu sou aí, que você acha que não vale nada, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que fala eu sou, é o eu sou, que aparece no livro de João 7 vezes. Não é curioso, não é impressionante isso aí? Nós terminamos, não vamos dar tempo de ler aqui, Êxodo 33, porque nós já terminamos o nosso tempo aqui, estamos com 52, vai completar 53 minutos de pregação, não podemos dar canseira, né, dos nossos irmãos. Eu quero relembrar vocês aí, o link, né, das redes sociais, né, o YouTube, né, pregação e a palavra, né, do YouTube, o Facebook é só José Rodrigues, e o Instagram é Zé Rodrigues e pregação na palavra. Deixa eu ver aqui direitinho, conferir direitinho aqui para você. Então, vou conferir direitinho aqui. Agora semana passada que colocaram esses links que passaram aqui para mim. E fala @Zé Rodrigues e a palavra. Esse é o YouTube. @Zé Rodrigues e a palavra. Facebook é só José Rodrigues. Instagram, pregação da palavra Zé Rodrigues. Foi semana passada que passaram isso aqui para mim. Eu praticamente já decorei, mas eu gosto de ler, então aí eu esqueci de passar lá no começo, né? Estou passando aí no final para vocês aí. O YouTube, principalmente, você vai abrir lá, digitar isso aqui lá na pesquisa, né? E vai abrir, você vai ver uma foto minha lá no cantinho esquerdo do vídeo. Você clica lá, vai abrir. Tem 5 com esse, hoje entrega 6 vídeos que estão lá para você ver diversos, só temas diferentes, temas inéditos. Só sobre a Bíblia Sagrada que você viu hoje aqui, são temas impressionantes. Então deixa aí esse desafio aí, para você ver no YouTube aí, você pode estar vendo também no Instagram e no Facebook. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.